Então, gente, vamos continuar falando sobre a adoção. Eu quero que vocês pega aí no seu ECA, aí, no Estatuto da Criança e Adolescente. Bota aí no seu artigo 46. Bota aí, abre aí, ou então joga aí no Google. Porque é o seguinte, o artigo 46 ele fala de uma questão importante que fala, que é sobre o estágio de convivência. O estágio de convivência ele é importantíssimo para que o juiz ele decida com segurança em relação à adoção, porque vocês sabem que a adoção ela somente se constitui por meio de decisão judicial. Conselho tutelar nem Ministério Público da adoção, certo? Cuidado com isso na sua prova. Não é por meio de um parecer do Ministério Público, não é por uma ação do Conselho Tutelar que se dá a adoção. Não, é por meio de sentença judicial transitada em julgado que se concede a adoção, tá? E antes disso, tem que ter esse estágio de convivência. E o artigo 46 diz que o prazo desse estágio de convivência vai ser dado pela autoridade judiciária. Então, a autoridade ele vai dizer, não, fique um mês, fique 2 meses, a depender do caso, ela pode conceder mais meses. Então, vai variar de acordo com cada caso concreto. Pode ser 1 a 6. É difícil ter 1 ano de estágio de convivência, né? Mas é possível também dar, porque qual é a ideia? A ideia é que o processo seja, né, tenha uma certa celeridade, não demore tanto. Agora, esse estágio de convivência, ele pode ser dispensado, certo? Agora, cuidado com a pegadinha de prova. Qual é a pegadinha de prova? É em relação ao parágrafo 1º e o parágrafo 2º. Se houver a guarda legal, esse estágio de convivência, ele poderá ser dispensado. Mas a guarda de fato por si só, ou seja, aquela guarda que não está judicializada, essa guarda somente de fato por si só não garante essa exclusão do estágio de convivência. Então, se a prova chegar e afirmar que com a guarda de fato já se pode se excluir o estágio de convivência, isso é falta. É com a guarda legal, aquela guarda em que você entrou com o processo de guarda, beleza? E foi concedida a guarda judicialmente, beleza? Então, com a guarda legal ou então com a tutela, se pode excluir esse estágio de convivência. Se você já estava com a tutela ou se você já estava com a guarda legal, então esse estágio de convivência pode ser afastado. Agora, se só estava com a guarda de fato, então, ainda assim, o juiz pode requerer que haja um estágio de convivência. Por que, Alexandre? Mesmo, isso não é muita burocracia, não. Não, gente, porque o estágio de convivência não é somente o convívio entre a criança e o adolescente e os interessados. Não é isso somente. É também um acompanhamento pela equipe interdisciplinar da vara da infância e da adolescente, que vai ofertar pareceres que vão ajudar o juiz a decidir no processo de adoção, ok? Então, a ideia é que esse estágio de convivência ele seja acompanhado por essa equipe interdisciplinar. Isso está lá no parágrafo 4º do artigo 46. E o parágrafo 3º, ele diz que em caso de adoção por pessoa ou casal residente ou domiciliado fora do país, o estágio de convivência é de no mínimo 30 dias. Cuidado com essa pegadinha de prova, que eu também já vi isso sendo cobrado em prova, dizendo que 15 dias, 10 dias, pode ser de menos que 15 dias ou menos que 30 dias, não pode ser menos que 30 dias, é no mínimo de 30, ok? No mínimo 30 dias, se for aquele caso de adoção internacional, ou seja, pode ser casal brasileiro, né, que mora fora do país, ou até de um estrangeiro. Então, é no mínimo 30 dias, ok? Outro ponto importante é o artigo 45, que ele fala que para ter a adoção de pais que são presentes,
tem que haver o consentimento desses pais. Exemplo, existem mulheres que engravidam e não têm um desejo de continuar aquela relação afetiva com aquela criança ou aquele adolescente, né? Isso, principalmente por conta do estado puerperal, né, em relação a crianças, né? Então, crianças recém-nascidas, tem muitas mulheres que desejam colocar para adoção. Ou, muitas vezes, elas entram em depressão, ou, enfim, qualquer outro... Ou então, por vontade mesmo, não tem vontade de ter aquela criança. Não só por depressão ou por doença. Não tem vontade mesmo de criar aquela criança. Então, nesse caso, para essa criança... ser adotada, tem que haver o consentimento dessa mãe, ok? Essa mãe e do pai, no caso, né? Então, tem que haver esse consentimento. Isso é o que diz o artigo 45. A adoção depende do consentimento dos pais ou do representante legal do adotando. O parágrafo 1º, ele diz, ó, salvo se você não tiver os pais presentes, né? Naturalmente. Os pais sumiram. A criança foi encontrada num cestinho no meio da rua. Que acontece muito isso, né? Jogado no lixeiro, jogado no rio, né? Então, se não se sabe quem são os pais, não vai precisar do consentimento deles. Ou então, se esses pais perderam o poder familiar, então, naturalmente, não vai precisar do consentimento deles. O parágrafo 2º, ele diz, em se tratando de adotando maior de 12 anos de idade, será também necessário o seu consentimento. Então, 2 consentimentos vão ser necessários em caso de pais presentes e do adolescente, que é exatamente isso, dos pais e do próprio adolescente, ok? Então, adolescente e pais presentes tem que ter o consentimento de ambos, ok? Isso é importante porque as provas cobram muito. Outro detalhe em relação ao efeito da adoção, que está lá no artigo 41, é que essa adoção, ela atribui a condição de filho e não pode haver distinção entre o filho biológico e o filho adotado, ok? Isso é para evitar problemas de relacionamento, né? E facilitar o convívio entre essas pessoas, né? Então, não pode o pai e a mãe discriminar esse filho adotado, nem pode, muito menos, a sociedade discriminar, né? Então, a escola discriminar, um hospital, não pode, ok? É considerado filho para todos os fins, beleza? Porque, inclusive, há essa desvinculação com os pais biológicos, salvo no impedimento matrimonial. Ou seja, o filho adotado não pode casar com a sua mãe biológica, ok? Ou com seu pai biológico. Não pode haver esse casamento, mas todos os outros vínculos são quebrados com a adoção. O adotado, aquela criança adotada ou aquele adolescente, tem o direito de saber da sua origem biológica? Sim, está lá previsto no artigo 48, né? Após completar 18 anos, isso é mais fácil, né? Ele tem um acesso irrestrito a todo o processo que está lá, que fica lá arquivado na vara da infância e da juventude, beleza? Então, após 18 anos, ele tem acesso irrestrito. Ah, Alexandre, então o menor de 18 anos não pode ter acesso ao processo de adoção? Pode sim, mas ele tem que ser acompanhado por um psicólogo e assistente social, né? Isso, inclusive, da própria, ou do Poder Executivo ou do Poder Judiciário. Por quê? Para evitar qualquer trauma, né? A pessoa não se revolte, enfim. Como a gente vê muito em novela, né, Homero? A pessoa, quando sabe que é adotada, algumas pessoas se revoltam. Não sei porquê, né? Não sei porquê. Tem uns que matam até, né? Eu não sei porquê. O que importa é o afeto, né? O amor, o carinho. Mas há algumas pessoas que reagem de forma diferente. É aquela coisa, né? A reação das pessoas a gente nunca sabe, né? Cada um tem o seu jeito de reagir. Mas o artigo 48, ele diz que o acesso ao processo também é deferido ao menor de 18 anos, mas tem que ter esse acompanhamento
jurídico e psicológico, né? Do assistente social, o ECA não traz, mas normalmente, quando tem um assistente social na vara da infância e juventude, esse assistente social também acompanha, tá? O artigo 47, ele diz que o vínculo da adoção se constitui por sentença judicial e não vai se conceder certidão, ok? Não vai se conceder certidão. Por quê? Para se evitar a discriminação. Para se evitar a discriminação. Então, vai ser inscrito, vai ser feito um novo registro civil dessa criança ou desse adolescente. Inclusive, pode-se mudar o prenome, que no popular é o nome. Né? Então, pode-se mudar o prenome e o nome, inclusive. Pode mudar o nome e sobrenome, para ficar mais fácil. Pode-se mudar os dois, ok? Pode-se haver essa mudança. Se já é um adolescente, normalmente não se muda o nome da pessoa. Se muda o prenome, o sobrenome, né? Se muda o sobrenome. Mas o nome não se muda porque há uma identidade com aquele próprio nome. Mas se for uma criança, sim, pode-se inclusive mudar o próprio nome, beleza? Com esse registro de nascimento, se inscreve o nome dos pais adotantes, inclusive dos ascendentes, ok? No caso dos avós adotantes, né? Do pai e do pai, ok? Vocês entenderam, né? Ficou claro isso, né? Tá claro isso, né, Homero? Tá claro, né? Isso mesmo, Homero. É isso aí. É porque não dá para ouvir aqui, viu, gente? Mas o Homero tá falando ali, ele tá falando ali. Fale mais alto, Homero. O povo quer ouvir sua voz, Homero. No próximo, muito bem. Então, o mandado judicial dessa sentença que concede a adoção vai cancelar o registro original e gerar um novo. Nenhuma observação pode ter nesse registro novo, não se pode dizer filho de fulano e tal em condição de adoção. Pode ter isso? Não, não pode. Não pode ter qualquer menção no registro novo de que é adotado, ok? Se houver, se o cartório exigir que faça isso, você pode inclusive entrar com ação de indenização por danos morais, ok? Se o cartório disser, não, eu só faço se tiver inscrição disso, você pode entrar com ação judicial requerendo que não haja nenhuma inscrição na certidão, inclusive podendo ingressar com ação de danos morais, comunicando, né, a vara da infância e juventude que o cartório não quer fazer. Hoje em dia é muito difícil um cartório não fazer isso, porque a ordem é uma ordem judicial, né? Então é difícil o cartório fazer isso, né? Mas a gente sabe que cartório, principalmente dos interiores, né, é complicado, né? Acaba se acha o dom do mundo. Já falamos isso, a modificação do prenome, está no parágrafo 5º do artigo 47. Vamos fazer questões. Vamos lá, Homero? Fazer questões. Mais uma questão aí da FGV, do 12º exame da OAB. Ele diz assim, ó, Paulo, de 4 anos, é filho de Carla e não teve a sua paternidade reconhecida. Paulo, de 4 anos, é filho de Carla e não teve sua paternidade reconhecida. Cláudio, avô de Carla e bisavô de Paulo, muito preocupado com o futuro do bisneto, pretende adotá-lo, tendo em vista que Carla ostenta uma situação financeira precária e, na opinião do avô, não é muito responsável. Acerca da possibilidade de adoção de Paulo por Cláudio, que é o bisavô, assinale a afirmativa correta. Letra A. Ele vem aí. Cláudio, sendo bisavô de Paulo e membro de sua família extensa, terá prioridade na adoção da criança, exigindo-se, contudo, que Carla, mãe de Paulo, autorize e que o adotando, ou seja, Paulo, dê o consentimento em juízo.
Vamos lá, algumas coisas. Primeiro, Paulo é menor de 12 anos. É uma criança de 4 anos, né? Primeira coisa, bisavô. Vamos aqui, a canetinha. Bisavô pode adotar o bisneto? E aí, o que é que vocês dizem? Não pode, né? Isso está lá previsto no parágrafo 1º do artigo 42. Ascendente não pode adotar descendente, ok? Bem como os irmãos do adotando não podem adotar. Muito bem, vamos uma coisa de cada vez. Então aqui, ó, já é falso, né? Carla tem que dar o consentimento para qualquer outro tipo de adoção que não fosse do bisavô. Carla teria que dar o consentimento. Então, o consentimento de Carla, na verdade, o consentimento não. A autorização de Carla, em qualquer outra situação que não fosse do bisavô, seria necessária. Ok, beleza? Isso é outra coisa. E o consentimento dessa criança em juízo, ela é necessária? Gente, o consentimento será imprescindível a partir dos 12 anos, certo? A partir dos 12 anos, ou seja, quando a gente está falando de um adolescente. Paulo é criança, então não vai ser imprescindível o seu consentimento, beleza? Então, falso a letra A. Vamos para a letra B de bola. Cláudio, por ser bisavô de Paulo, não poderá adotá-lo, mesmo que Carla consinta, já que tal medida excepcional não é permitida quando o adotante é ascendente ou irmão do adotando. Perfeitamente, como está lá previsto no parágrafo 1º do artigo 42. Correto é a letra que a gente marca. Como Cláudio só poderá adotar Paulo se Carla for destituída do poder familiar exercido em favor da criança, a medida, dada a sua excepcionalidade, só se justifica na hipótese de adoção bilateral. Gente, Cláudio não poderá adotar Paulo. Ponto final. Então, falso a letra C. Letra D. Cláudio, por ser bisavô de Paulo, por um lado, tem prioridade na adoção. Tem prioridade na adoção? Não, gente, não pode adotar. Mas, por outro, só poderá adotá-la se Carla, além de autorizar a medida, for destituída do poder familiar. Ascendente não pode adotar descendente, mesmo que haja a destituição do poder familiar, ok? Ele pode ficar com a guarda, ele pode ficar com a tutela, mas não vai poder adotar, beleza? Então, falso. Vamos para mais uma questão? Vamos lá? Ele diz assim, é também da FGV, da OAB, ok? Níveis muito interessantes de questões. Acerca da colocação da criança ou adolescente em família substituta, na modalidade adoção, assinale a afirmativa correta. Gente, as provas de concurso adoram a questão da adoção, viu? Então, em casa, reforcem o estudo, beleza? A gente não vai ter como falar todos os artigos relativos à adoção. Mais uma vez, eu peço que vocês em casa reforcem o estudo. A adoção extingue os vínculos pretéritos entre o adotado e a família anterior. Até aí, correto, né? Até aí, correto. Porém, excepcionalmente, no caso de falecimento dos adotantes, o poder familiar dos pais naturais poderá ser restabelecido se atender ao melhor interesse do menor. E aí, gente, falso. Nem mesmo atendendo o melhor interesse, nem mesmo assim vai ser restabelecido isso. Falso, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 39, dizendo que a adoção é irrevogável.
e de acordo com o artigo 49 do ECA, porque não se restabelece. Essa criança ou esse adolescente vai se tornar herdeiro, ok? Vai se tornar herdeiro dos pais falecidos, dos pais adotantes. Falso a letra A. Letra B de bola. A adoção produz os seus efeitos a partir do trânsito em julgado da sentença declaratória do estado de filiação. Porém, se o adotante vier a falecer no curso do procedimento, os efeitos retroagirão à data do óbito. Gente, a sentença é uma sentença de natureza constitutiva, ela não é declaratória. Isso está lá previsto no parágrafo 7º do artigo 47. Além disso, deve haver uma inequívoca manifestação da vontade da adoção pelo adotante no curso do procedimento. Então, deve haver isso na petição inicial, ou seja, ele já deve declarar isso por meio de testamento ou por meio da própria petição que ingressa pedindo a adoção, já deve ter essa inequívoca manifestação. Então, a adoção não vai produzir efeitos a partir do trânsito em julgado da sentença declaratória. A sentença ela não é declaratória, ela é constitutiva, ok? Então, falso a letra B de bola. Letra... Opa... e também vai retroagir também, né? Além disso, ela retroage os seus efeitos. A sentença, ela constitui esse efeito e ela começa a valer dali para frente, né? Ela começa a valer dali para frente. A adoção depende do consentimento do adotando, se maior de 12 anos de idade. E dos pais do adotando ou do representante legal deste ou do guardião legal ou de fato na falta dos primeiros. Gente, o ECA não prevê o consentimento do guardião, somente dos pais e do representante legal. Está lá no artigo 45. Então, o guardião não vai ser necessário ouvir ele, só se tiver os pais presentes, ok? O consentimento será dispensado em relação à criança ou adolescente cujos pais sejam desconhecidos ou tenham sido destituídos do poder familiar, é o que diz o parágrafo 1º do artigo 45. Então, falso, o guardião não precisa dar esse consentimento, só quem precisa são os pais. Se os pais tiverem destituído do poder familiar, então não vai precisar serem ouvidos qualquer outras pessoas, beleza? Falso a letra C. Letra D. A adoção produz os seus efeitos a partir do trânsito e julgado da sentença constitutiva. Porém, se o adotante vier a falecer após inequívoca manifestação de vontade do curso do procedimento, os efeitos retroagirão à data do óbito. Perfeitamente. Isso está lá no parágrafo 7 do artigo 47. A sentença é constitutiva, se ela é constitutiva, os seus efeitos é a partir do trânsito em julgado. Ela não volta a partir da entrada da data da distribuição da ação ou da citação, nada disso. A sentença é constitutiva, então só vai ter efeito a adoção a partir do trânsito em julgado. Excepcionalmente, se os pais vierem a falecer no curso do processo, então vai retroagir esse efeito dessa sentença à data do óbito, ok? Que é o último momento da sua vida, né? Então, vai voltar à data do óbito, desde que ele tenha uma expressa vontade nos autos de adotar, ok? Está lá parágrafo 7, artigo 47, é a letra que a gente marca. Beleza? Mais uma questão, vamos lá, mais uma questão. O Mero olhou com a cara engraçada, levou um susto, foi o Mero. Vamos lá. É o 6º exame da OAB, também da FGV, Banca FGV. Um famoso casal de artistas, a FGV faz questões muito boas, né?
Um famoso casal de artistas, né, residente e domiciliado nos Estados Unidos, em viagem ao Brasil para o lançamento do seu mais novo filme, se encantou por Caio, de 4 anos, a quem pretende adotar. Então, a gente já está se deparando aí com uma adoção de estrangeiro, tá? Caio teve sua filiação reconhecida exclusivamente pela mãe Isabel, que, após uma longa conversa com o casal, concluiu que o melhor para seu filho era ser adotado, tendo em vista que o famoso casal possuía condições infinitamente melhores de criar e educar Caio, né? É caso de Angelina Jolie e o Brad Pitt, né, Homero? É isso aí. Além disso, Isabel, convencida do amor espontâneo de Brad Pitt e Jolie, e sincero que o casal de imediato nutriu pelo menino, ante a situação hipotética, é correto afirmar que, letra A, a adoção só é concedida quando for impossível manter a criança ou adolescente em sua família. Razão pela qual o consentimento de Isabel é irrelevante. É irrelevante, gente? Não. Já falamos aqui. O consentimento da mãe presente, ela é necessária. Esse consentimento é necessário, a não ser que tenha sido destituído do poder familiar, ok? É irrelevante para apreciação do pedido do famoso casal, que será deferido caso represente o melhor interesse de Caio. Então, já vimos aqui, apesar de levar em consideração as vantagens para Caio, né, e os motivos legítimos, depende sim do consentimento de Isabel, que está lá no artigo 45. Mesmo que seja teoricamente melhor para a criança, porque vai viver cheio do ouro, muito diamante, né? Na piscina de bola. Piscina de bola é bom demais, né? Eita, a criança gosta de brincar de piscina de bola, né? Mas mesmo assim, tem que ouvir a mãe, né? E o consentimento de Caio não é preciso, né? Porque Caio é criança. Só se ele tivesse maior de 12 anos de idade aqui, ouviria-se ele, beleza? Então, falso a letra A. Letra B. Independentemente da manifestação de vontade de Isabel, o famoso casal terá prioridade na adoção de Caio, depois de esgotadas todas as possibilidades de colocação de Caio em uma família brasileira. Já falamos, a manifestação da mãe Isabel é necessária, está lá no artigo 45. Vamos lembrar que a adoção internacional é a exceção, ok? Então, letra B está falso. Letra C. Tendo em vista o consentimento da mãe de Caio, o famoso casal terá prioridade em sua adoção em face dos outros casais já previamente inscritos nos cadastros de interessados na adoção, mantidos pela Justiça da Infância e da Juventude. Gente, acabamos de falar, a adoção internacional, seja por brasileiros que moram fora do Brasil, sejam por estrangeiros, é uma exceção. Prioridade é para os brasileiros que estão cadastrados aqui. Não se encontrou nenhum brasileiro que estão no cadastro com interesse naquela criança ou adolescente, esse casal estrangeiro poderá adotar. Mas também terá prioridade os brasileiros que moram fora, ok? Se os brasileiros que não moram fora não têm interesse, aí sim entra o estrangeiro, ok? E esse cadastro realmente ele é gerido lá pela Vara da Infância e da Juventude, mas está falso a letra C, está lá previsto no parágrafo 10 do artigo 50, combinado com o artigo 51, inciso 2º. Letra D. A adoção internacional é medida excepcional. Então, correto isso aí, né? Entretanto, em virtude do consentimento de Isabel para a adoção de seu filho pelo famoso casal, este só não terá prioridade
se houver casal de brasileiro residente no Brasil habilitado para adoção. Perfeito, está lá no artigo 31, combinado com o artigo 35 e o parágrafo 10 do artigo 50, é a letra que a gente marca. Chuchu, beleza, chupetinha no mel. No próximo bloco a gente continua fazendo mais questões para você sair craque, ok? Simbora!